E vem conferir a crítica do filme Nickel Boys. E eu continuo fazendo filmes que concorreram ao melhor filme do ano no Oscar, mesmo o Oscar já passando, e agora chegou a vez de falar de Nickel Boys. Filme esse que demorou para chegar aqui no Brasil, assim como outro filme que também está concorrendo ao Oscar, chamado Sing Sing, também demorou muito para chegar aqui no Brasil, mas agora está entre nós. Esse é um filme que ele tem uma temática que me interessa muito, ele tem uma ideia muito interessante de filme, como o diretor pensa em contar sua história. Eu acho que ela se perde em alguns pontos, mas é um filme que me agradou muito. Porque pra quem não sabe, conta a história realmente dos garotos de Níquel, porque são garotos que acabam sendo presos e a partir daí vão para praticamente um reformatório, vamos dizer assim, onde lá eles acabam sofrendo torturas, onde lá eles são tratados diferentes simplesmente por ser negros. Enquanto as pessoas brancas que são presas são colocadas em casas muito bonitas de reformatório, os meninos negros são colocados em casas sujas, abandonadas e até com animais peçonhentos à volta. Vale lembrar, esse filme se passa bem na época do Martin Luther King, então quando você pensa nisso, você acaba pensando também como historicamente estava envolvido e como os negros eram muito reprimidos naquela época. Ainda mais considerando aonde o filme se passa, que é mais na parte dos Estados Unidos, onde tinha um preconceito muito maior. O que eu gosto muito desse filme seria, primeiro, como ele me conquista pela forma que o diretor escolheu para poder contar sua história. Ele resolveu contar a história em primeira pessoa, ou seja, a gente sempre vê a câmera na visão do personagem principal. E quando a gente não vê do Elwood, que é o protagonista, a gente vê do Turner. Então a gente fica sempre nessa jogada de uma hora a gente vê a primeira pessoa do Turner, uma vez a gente vê do Elwood. E isso é muito legal, porque você passa uma visão diferente de filme em relação a você sente na pele em certos momentos. Você sente o que o Elwood sente, o que o Turner sente, porque quando você pensa num filme como esse, você pensa que você sabe como é cruel o que aconteceu, sabe como é ruim o que aconteceu, e essa linguagem de câmera funciona muito bem, e até porque aí entra na habilidade do diretor de conseguir extrair boas atuações dessa forma, e mais do que isso, você conseguir trazer uma boa linguagem visual. Porque, de novo, já que você se sente lá dentro, quando tá escuro, tá muito mais escuro, quando tá iluminado, tá muito mais iluminado, quando tem que trabalhar no sol, você sente o sol, quando você vê um bicho peçonhento como um jacaré, um crocodilo, você sente que ele está perto de você. É uma imagem visual muito mais forte. Você se sente na pele daquelas pessoas que passaram por aquilo. Ainda mais sabendo que é uma história real, tudo fica muito mais pesado e muito mais difícil de digerir em certo ponto. Eu acho que também eu gosto também que o filme consegue, em certo ponto, trazer uma linguagem visual muito interessante da época que o filme está se passando, e mais do que isso, trazer uma linguagem visual na escolha de abertura de lente de câmera que coloca. Tudo isso te coloca dentro daquele ambiente, e eu acho que esse é um ponto muito importante para o filme. A ambientação e como ela é trabalhada e como ela é construída. Ela é muito bem feita, muito bem trabalhada, muito bem construída, com bons atores. E por que vale tanto destacar os atores aqui? Porque, de novo, já que o filme é feito em primeira pessoa, o ator ele tem que atuar diretamente com a câmera. E isso não é sempre que acontece. Parece que é bom falar isso, mas os atores eles têm que usar a câmera normalmente nos filmes como se ele fosse um ser onisciente, onipresente ali. É como se a câmera fosse algo sem você ver. E isso obviamente é difícil, ter uma câmera gigantesca na sua cara. Mas também ajuda muito a você colocar o cara no personagem. Tanto que quando um personagem quebra a quarta parede, ele conversa direto com a câmera. Aqui é diferente, aqui a câmera está com você. Então você tem que atuar com a câmera. E isso é muito difícil. Não tem alguém na sua frente para você atuar. Tem uma câmera. Então eu também destaco muitos atores por causa disso que me agradou. Não são atuações excelentes que mereceriam uma premiação, por exemplo. Eles conseguem convencer muito bem ali. Uma coisa que eu sinto falta é conhecer um pouco mais daquele ambiente como um todo. Porque ao longo do filme, já que escolheu fazer em primeira pessoa, isso acaba começando muito interessante, uma narrativa diferente que chama sua atenção, mas ao longo do filme tem que ser destacado. Quando isso vai avançando, alguns arcos narrativos e alguns pontos que poderiam ser mais interessantes acabam se perdendo no meio do caminho. Essa tática de primeira pessoa acaba ficando gasta, acaba ficando esgotada ao longo do filme, e alguns pontos narrativos como que aquele cara que se diz de Deus, que cuida deles, como que ele acaba postando ilegalmente, como que é a visão de um diretor negro que cuida daquele lugar, sabe que os meninos sofrem, sabem que eles são parecidos com ele, mas ele não se importa com aquilo. Existem algumas linguagens, algumas ideias, algumas visões que poderiam ser melhor exploradas e melhor trabalhadas, mas que a escolha da primeira pessoa, eu acho que acaba enfraquecendo algumas narrativas. Eu acho a ideia muito boa da primeira pessoa, mas acho que chega a um certo ponto que tinham duas opções. Ou você mudava a forma de contar a história, ou você jogava para outras pessoas
também terem a qualidade de poder ser visto pelo ponto de vista deles, além do Turner e do Elwood. Se a gente visse outras pessoas, as visões iriam ampliar. Por exemplo, o menino que sempre faz bullying com todo mundo e que entrou numa luta para entregar. Seria muito legal ver qual é a visão dele, qual que ele tá lá, porque ele tá lá. Quando a gente acaba não vendo isso, a gente acaba enfraquecendo. Então o filme ele começa muito bem, muito promissor. Quando você acaba vendo tudo que envolve ali, é interessante. Mas quando você chega no ponto mais crucial do filme, que é a metade, né? Quando a metade do filme chega, você precisa saber mais sobre os outros, você acaba não sabendo, isso acaba enfraquecendo um pouco o filme pra mim. Acaba fazendo com que eu perca um pouco do interesse. Porque o que era interessante já ficou gasto ao longo do filme, e o que poderia ser melhor trabalhado acabou sendo trabalhado. O bom do filme é que a direção é muito boa, a trilha sonora é muito boa, e a mensagem é muito forte. Inclusive com um final que eu acho bem interessante. Gostei da virada final. Ela é previsível, mas mesmo assim eu acho uma virada interessante pro caminho que eles foram. É um filme bom, relevante, vale a pena. É contado uma história que a gente já viu várias vezes, mas de uma forma diferente. Mas ainda vejo muitos pontos negativos nele. Principalmente na parte metade, que é a hora que pra gente se importar mais, que é pra gente conhecer mais, explorar mais aquele lugar e mostrar a brutalidade, não visualmente, porque visualmente, como eu falei, por ser de primeira pessoa a gente sente a brutalidade, mas de outras pessoas, com outras visões. Ver só dois, você vê um potencial um pouco desperdiçado num filme que é sim muito bom. Concluindo, Nickel Boys é um filme que com certeza vale a pena. Se você gosta da temática, você gosta desse estilo, com certeza você vai ver uma narrativa de uma forma diferente. A metade do filme me incomoda, como eu falei, porque eu acho que ele se perde um pouco e não conseguir mostrar outros lados. Ele fica um pouco gasto da forma narrativa, mas eu gosto de diretores que são ousados. Eu gosto de atores que são diferentes. Esse diretor foi diferente. Ele foi diferente na forma de contar sua narrativa e na parte ousada de te colocar dentro da história de certa forma. Achei a ideia muito interessante, o filme é muito bom, mas em alguns pontos eu acho que ele poderia ser melhor. E por isso que eu fecho o filme Nickel Boys com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Nickel Boys? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.